Olá, meu amigo engenheiro eletricista, seja bem-vindo a essa aula sobre engenharia elétrica forense, ou de forma muito sucinta, a atuação como perito na área de engenharia elétrica. Nós vamos traçar aqui três objetivos: como atuar nessa área, onde atuar nessa área e como cobrar pelos serviços nessa área. Inclusive serviços que vão trazer liberdade de tempo, liberdade geográfica e uma ótima remuneração. Com quatro, cinco serviços, você já pode ultrapassar os R$ 20.000 todos os meses com a perícia de engenharia elétrica. Então, aqui a gente vai começar o nosso conteúdo na parte um, como nós podemos, com o nosso conhecimento de engenharia elétrica, atuar nessa área. Existem alguns papéis que nós podemos nos dedicar e oferecer este serviço, como, por exemplo, como perito judicial, como fala lá no Código de Processo Civil, onde nós vamos ajudar principalmente os magistrados, os juízes, em processos judiciais, fazendo uma perícia e entregando um laudo pericial. Temos também a atividade como perito particular, onde nós vamos ajudar principalmente os operadores do direito, os advogados. Os advogados serão parceiros de negócio, assim como o juiz, tá? Quem paga o exame pericial geralmente é a parte interessada em ter algum resultado com aquela perícia dentro de um processo judicial. Eu vou explicar essas atividades mais adiante para vocês com mais calma. E existe também a possibilidade de oferecer consultorias relacionadas aqui aos processos judiciais, o que nós podemos chamar de jurisconsultoria. Através do nosso conhecimento, a gente pode ajudar também advogados com uma hora técnica, 2 horas técnicas ali para esclarecer algumas situações que eles não conseguem ter profundidade devido à área de formação deles. E nós temos vários problemas relacionados aqui à área de engenharia elétrica, que eu vou falar mais adiante nas áreas recorrentes, onde nós temos muitos litígios judiciais, principalmente na área de energia elétrica. Vamos citar todos eles mais adiante aqui também. A legislação relacionada ao trabalho do perito judicial se encontra no Código de Processo Civil, e a nossa legislação relacionada à nossa atribuição profissional está lá na resolução do CONFEA número 218, e lá possui as atividades que o engenheiro pode realizar. Aqui nós vamos falar da engenharia elétrica, atividades dentro do âmbito, né, do escopo da engenharia elétrica, e lá, dentre as 18 atividades, temos a atividade 6, que fala sobre vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico. Aqui na perícia será o exame pericial, a perícia em si, e o parecer técnico ou laudo pericial que nós vamos realizar. A perícia é um exame técnico científico que serve, que ajuda a esclarecer um determinado fato, um problema que aconteceu e precisa ser esclarecido, para que no âmbito judicial, por exemplo, o juiz consiga tomar uma melhor decisão judicial na hora de fazer a sentença daquele processo judicial. E na nossa área de engenharia elétrica, nós temos diversos processos, litígios judiciais que acontecem com frequência, como, por exemplo, incêndios de origem elétrica em edificações, em veículos, em plantações, rompimentos de cabos, né? Queimando ali uma vastidão de plantas dentro de uma fazenda, valores de causa bastante elevados quando a gente fala da perícia de incêndio em geral. A suspeita é que é a origem elétrica de um incêndio, e o engenheiro eletricista reúne algumas atribuições e conhecimentos relacionados à proteção de sistemas elétricos, à eletricidade, à energia elétrica, e tem um conhecimento bem importante para esse tipo de exame pericial, que somado a outros conhecimentos vai conseguir aí ajudar a justiça. Problemas na geração de energia solar, desde o marco legal surgiram inúmeros problemas na energia solar, vem sendo uma das perícias com mais demandas, nomeações que a gente fala aqui na área de perícia judicial, tanto por problema na compensação de créditos de energia solar gerados, ou por atraso e recusa na homologação de novos sistemas fotovoltaicos na conexão ali com as distribuidoras de energia.
Outros problemas que acontecem bastante são as interrupções no fornecimento de energia. Imagina uma indústria que produz muito ali uma determinada quantidade de tempo e tem a sua energia elétrica interrompida, tanto no fornecimento lá que vem através da rede de distribuição, tanto um gerador que pode estar com mau funcionamento, mal dimensionado, por exemplo, e aí a empresa tem lucros cessantes, geralmente processos também com alto valor de causa. Isso se reflete, depois nós vamos falar ali sobre como cobrar nas perícias. Isso tem uma consequência também nos honorários periciais que nós vamos propor como peritos. Acidentes e choques elétricos, números que vêm aumentando ano após ano, assim como os incêndios, por exemplo, aqui na área de acidentes, os acidentes também estão cada vez em maior número. Vícios de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos, processos envolvendo consumidores e fabricantes de produtos, máquinas elétricas, equipamentos eletroeletrônicos em geral. Está muito comum aqui a eletromobilidade, veículos elétricos chegando nessa área de perícias judiciais. Irregularidades em sistema de medição. O nosso país, infelizmente, é o segundo país no mundo que mais furta, mais comete fraudes em medidores, né, ou furta energia elétrica de forma geral. E nesses casos, a distribuidora faz uma cobrança retroativa ali para o titular da unidade consumidora, que muitas vezes não concorda com aquele procedimento e entra com um processo judicial contra a distribuidora de energia. E aqui o conhecimento do perito vai ser importante na área de engenharia elétrica para esclarecer se havia irregularidade, se aquela cobrança foi feita de forma justa, de forma adequada. Temos problemas relacionados a acidentes de trânsito, colisões de máquinas agrícolas ou caminhões ali que encostam na fiação, nos condutores da rede de distribuição de energia. Temos danos elétricos em equipamentos, onde há uma suspeita de uma oscilação advinda da rede de distribuição de energia elétrica, ou pode ser um problema interno, a unidade consumidora também. Temos problemas relacionados à linha de transmissão. Existe uma faixa embaixo das linhas de transmissão que vários limites precisam ser respeitados para evitar choques elétricos, para evitar problemas relacionados a interrupções também na transmissão, né, no fornecimento de energia elétrica e aos consumidores. Então, é uma faixa embaixo da linha de transmissão que precisa ser respeitada. E existem muitas construções que são feitas de forma irregular. E muitas vezes o perito judicial, engenheiro eletricista, vai ser chamado nesses casos para atuar em litígios dessa natureza. Faturamento incorreto, problemas de consumo de energia elétrica em geral também geram muitos litígios judiciais de forma estatística e são essas as principais demandas que o engenheiro eletricista vai encontrar atuando como perito judicial ou assistente técnico ou perito particular nessa área. Então vamos falar sobre essas duas atividades agora, onde nós atuamos como perito judicial e perito particular. O perito judicial, ele vai ser de confiança do juiz. O parceiro dele, neste caso, são os juízes. E nós temos mais de 18 mil juízes em todo o território nacional. O perito judicial, ele sempre vai fazer uma perícia, um exame pericial e entregar um laudo pericial dentro do processo em que ele foi indicado lá pelo juiz ou nomeado. E essa nomeação precisa obedecer o rodízio ali do Tribunal de Justiça, aquela distribuição de modo equitativo que o Código de Processo Civil orienta. Já o perito particular, ele vai ser parceiro de um advogado, e nós temos mais de 1,2 milhão de advogados aí no nosso país. Os advogados, eles terão como parceria os peritos para ajudarem eles a aprofundar esses conhecimentos técnicos na área de engenharia elétrica que eles não possuem por causa da sua formação. Então, como assistente técnico ou perito particular, nós podemos oferecer consultoria, jurisconsultoria, elaborar quesitos que serão respondidos pelo perito judicial do caso,
Então, o advogado ele não detém esse conhecimento de forma específica na área elétrica. Nós podemos orientar esses quesitos de forma muito mais estratégica e também tendo uma remuneração por isso. Acompanhar a diligência em campo, o exame pericial em campo realizado pelo perito do juiz, oferecer um parecer de viabilidade. Às vezes a parte quer entender se vale a pena entrar com um processo judicial, nós podemos oferecer um parecer, um laudo, né, desta natureza, ajudando a parte a tomar uma melhor decisão se entra ou não com aquele processo judicial. Nós também podemos ser contratados como perito particular para impugnar, contestar o laudo de um perito judicial, o laudo do perito do juiz. E isso também tem toda uma estratégia, tem várias vulnerabilidades que um laudo pode apresentar e melhorias que podem ser apontadas nesse laudo pericial. Mais alguns serviços para o perito particular. O perito particular ele não precisa fechar todos esses serviços de forma global, de forma integral, tá? Ele pode vender esses serviços de forma separada. Então, na parte 3 nós vamos falar como sobre como cobrar por esses serviços, então, como perito judicial e como perito particular. O perito judicial, ele faz a perícia e entrega o laudo sempre, quando recebe a demanda ali dos juízes. Um valor médio para quem é perito judicial, engenheiro eletricista iniciante é de R$ 5.000, né? Valores aí praticados pelos meus mais de 1.100 alunos aqui na formação em perícias judiciais elétricas. O perito judicial, ele vai sempre propor os honorários que vão ser aceitos ou não ali pelo magistrado, pelo juiz de cada caso em que a gente está trabalhando. E o principal fator para a gente fazer a nossa proposta de honorários é a complexidade, que se subdivide nesses três itens aqui. O tipo de perícia, a complexidade de uma perícia de incêndio geralmente é maior que uma perícia de danos, a extensão dos danos também, né? O valor de causa de uma perícia de incêndio normalmente é maior que uma perícia de danos. E o tempo de execução de uma perícia de incêndio normalmente tende a ser maior que uma perícia de danos. Então, nós temos aí esses três fatores geralmente balizando, são os principais fatores que balizam os valores dos honorários periciais em cada trabalho que a gente realiza. Para quem está iniciando na perícia judicial, um valor médio por perícia e laudo pericial é R$ 5.000, o que com 4, 5 trabalhos, ou seja, ultrapassa a faixa dos R$ 20.000 todos os meses, sendo uma renda principal, sendo uma renda extra, como você preferir. A perícia judicial também é muito importante para quem quer ter um outro trabalho compatível com o trabalho que você já possui na atualidade, sem interferência entre eles. A perícia judicial ela é maravilhosa para quem quer fazer essa transição segura de carreira também. Já o assistente técnico, como a gente falou, ele pode oferecer os serviços de forma separada. Para os quesitos, eu costumo cobrar R$ 1.000 ali para elaborar de 10 a 15 quesitos para serem respondidos pelo perito judicial do caso. Isso a gente faz em 1 hora, praticamente. O acompanhamento da diligência em campo eu também cobro um valor fixo, né? Para quem está começando, o valor de R$ 1.000 é um bom valor aí, somado aos custos de deslocamento, gasolina, por exemplo, né? O parecer técnico é um valor fixo, aí depende também do tipo de perícia, da complexidade, do valor de causa, do tempo de execução. Isso é definido aí de acordo com cada caso em específico, ou se é aquele cliente que não está tão seguro de que vai ganhar o processo judicial, também pode ser fixado em relação ao valor da causa do processo. Aí, nesse caso, demora um pouquinho mais para receber, não recebe ali no momento, né? O assistente técnico pode oferecer o serviço de impugnação, que é praticamente um parecer técnico, onde nós vamos achar ali algum argumento técnico para contestar o perito judicial do caso. Isso pode ser feito com valor fixo e, da mesma forma, a porcentagem do valor de causa, dependendo da insegurança ou não do cliente ali em ganhar ou não aquele processo judicial. Então, pode ser uma alternativa para não perder o serviço. Aqui também, na impugnação, vai variar de acordo com a complexidade, o tipo do exame pericial, o aprofundamento que vai ser necessário e, consequentemente, o tempo. Já uma consulta é feita por hora, basicamente, um valor médio de hora técnica aqui na perícia
para um perito engenheiro eletricista é o valor de R$ 500, né? Até quando a gente faz a proposta de honorários, a gente estima uma quantidade ali de tempo, um valor médio que a gente costuma utilizar bastante é o valor de 10 horas técnicas, o que dá um valor médio de R$ 5.000, e além disso a gente soma as custas, por exemplo. Mas aqui na consulta, um valor de R$ 500 por hora está ótimo, então em 1 hora, 2 horas ali, resolve-se o problema inicialmente do advogado, e depois ele pode até ter mais confiança no profissional e solicitar novos serviços, né? A gente fideliza o cliente geralmente com essas consultas. Os nossos parceiros aí que serão os advogados. Professor, gostei da área, né? Sou formado em engenharia elétrica, quero começar imediatamente a atuar nessa área e fazer uma renda de R$ 20.000 todos os meses, seja como renda extra ou principal. Então, eu vou te dar uma dica muito importante e eu posso te ajudar demais, que é com a minha formação em perícias judiciais elétricas. Eu vou deixar um link disponível aqui para você fazer a inscrição na lista de espera da formação. Preencha seus dados com zelo, descreve bem a situação, todas as perguntas que forem feitas ali no formulário, que nós falaremos com você e avisaremos quando abrirmos vagas da formação. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, e se você gostou da área, não perde a oportunidade de começar a atuar imediatamente com todos os conhecimentos que vão ser necessários, desde como iniciar, como fazer os cadastros nos tribunais, como se comunicar com os advogados para conseguir as demandas de assistências técnicas judiciais, como fazer cada tipo de exame pericial com metodologia específica, como elaborar o laudo pericial, como se comunicar no processo judicial. Coloque o nome na lista de espera e peça por mais informações que a minha equipe vai te ajudar. O link está disponível aqui na página. Um grande abraço e eu te vejo em uma próxima oportunidade.